Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Antes de eu apresentar meus companheirinhos aqui de aula, embora vocês estejam, né, percebendo os dois, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados curtos pretos. Hoje eles estão presos em um coque. E tenho olhos pretos, uso óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa e hoje eu visto uma blusa verde, certo? Me acompanhando na aula de hoje eu tenho o nosso querido intérprete Clisman. Seja muito bem-vindo, Clisman. Ele vai fazer a sinalização aí em Libras, então prestem atenção em Clisman. Vão aprendendo aí alguns sinais, né? Para se comunicar com os surdos também. Quem sabe você não se torna bilíngue também, né? Vai aprendendo, aos pouquinhos a gente vai praticando. E ao meu lado eu tenho a professora Camille Borba, que vai fazer a comunicação com vocês aí em casa. Olá, Camille. Olá, professora Viviane. Olá, lindezas. Como estão? Como vocês sabem, eu sou Camille Borba. Este aqui é o meu sinal. Estou aqui animadíssima para mais uma aula de interpretação de texto, que eu preciso confessar que é uma das minhas aulas preferidas. Que a gente fica conversando. Com certeza. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros. Os óculos arredondados, tenho olhos escuros e hoje estou com a blusa azul, sentadinha em frente ao computador, esperando o quê? A comunicação de vocês pelo chat. Então venham aqui, porque vocês sabem que o chat é essa ferramenta de troca. Então vocês podem tirar dúvidas, dar sugestões, né? Fofocar alguma coisinha. Então vamos lá. Não é um escambo, mas é quase, né, professora? Isso. É uma troca aí com vocês aí de casa. A gente hoje vai fazer uma interpretação de um conto da Marina Cola Santos. Já vou logo spoilando aí, dando spoiler, né? Antecipando que vai ser a nossa aula. E depois a gente vai pensar um pouquinho a estrutura do mini conto, que é um gênero textual que a gente às vezes não tem tanto contato, né? A gente acaba tendo mais contato com romance, com conto, que é uma estrutura maior. Então a gente vai explorar também o mini conto hoje, tá certo? O conto é um gênero textual narrativo que busca contar uma história por meio de elementos fantasiosos. O conto ele tem essa liberdade, Essa liberdade de né? ser, é, De de deslocar da realidade, né? Da gente poder usar esse expediente da ficção, da fantasia, do imaginativo, da criação, né? Isso, a liberdade poética, que é muito maior em um texto literário do que um texto não literário, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma receita de bolo, quando a gente vai ler uma bula de remédio, quando a gente vai ler um texto jornalístico, a gente não pode ser tão imaginativo. No conto, a gente pode dar vazão a toda a nossa criatividade, toda a nossa imaginação. O conto apresentará toda a estrutura da narrativa. Então, terá narrador, personagens, tempo, espaço, contexto de produção, intenção de entreter o leitor, etc. Tudo aquilo que é primordial a uma narrativa, né? Não dá para fazer narrativa sem narrador. Não dá para fazer narrativa sem personagens. Qual será a história? Mesmo quando a gente olha para uma história e pensa, os personagens são o mais inusitados possível. O personagem às vezes é o tempo. Os personagens às vezes é um bicho falante, às vezes é um ET. Tudo isso são personagens diferentes, tá? Não é porque não é uma pessoa que não é uma personagem. Pega a história da Bela e a Fera. Exato. Toda vez que eu penso naqueles objetos que tem ali na casa da Bela e a Fera, Lumière, né? o relógio. Horloge, né? Horloge. Horloge. É um relógio em francês, né? É verdade. É bem literal, assim. Então a gente tem vários personagens que não são óbvios, né? Não são pessoas, mas que ali, e na verdade são, né? Porque eles se transformam em pessoas no final da história. Mas eles passam a narrativa todinha sendo objetos. E esses objetos falam, esses objetos têm sentimento. Então, às vezes, os personagens não são tão óbvios quanto a gente imagina, né? Também apresentará linguagem conotativa, possível elemento fantástico, figuras de linguagem e liberdade poética, ou seja, a língua pode não obedecer inteiramente à norma padrão, pois é possível fazer experimentações. Pois é, o texto literário, o conto, né, especialmente, é um romance, eles têm tanta liberdade que eles podem fazer experimentos com a língua. Exatamente. E vocês já pensaram por quê? Porque a língua é que vai ser
o ambiente da experimentação, né? É onde é por meio da linguagem que a história vai ser concretizada. E aí o autor, quando a gente fala de gêneros que não são tão denotativos, gêneros que vão mais para o âmbito do literário, a gente fala muito na parte do engenho, né? Do trabalho do autor com a linguagem. Isso. E tem também esse elemento fantástico, né? Além de trabalhar uma linguagem que ela é completamente adaptativa, porque pode ser que ela funcione dentro de um romance, dentro de um conto, e em nenhum outro ambiente mais, né? Ela foi feita exclusivamente para aquele momento, para aquele texto. Pode ser que ela não funcione em outro texto. A gente também tem o elemento fantástico. O elemento fantástico é aquele elemento de estranheza. É aquela situação ou aquela personagem que é inconcebível na vida real, ou seja, que não existe. Então vamos pensar, a mula sem cabeça. Por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, narrativas que inserem elementos sobrenaturais, como fantasma, ou quando a gente fala de um conto de fada, né, que seria um maravilhoso extremo, assim, que a Você gente tem tem a fada madrinha, você tem os bruxos, as bruxas, os né? animais falantes, por exemplo, o coelho da Alice, por exemplo. É quando você tem esses elementos que deslocam, que fazem a gente perceber que não estamos tratando do real, concreto, como a gente vive, né? Mas sim do campo imaginativo, do campo das possibilidades. A Alice é um ótimo exemplo disso, né? Além do coelho falante sempre atrasado, a gente também tem um gato que some metade, desaparece Isso. metade do corpo do gato e depois ele volta e fica reaparecendo assim nos galhos da floresta, né? Porque o gato escala. A gente também tem elementos que fazem com que a Alice mude de tamanho ao longo da narrativa. Então, uma hora ela tá gigante, outra hora ela toma uma poção e fica pequena de novo, minúscula, na verdade. Então, a gente tem essas alterações que não são possíveis na vida real. Ninguém consegue tomar uma poção aqui e ficar grandão. Mas, dentro da narrativa, isso tudo é possível, tá? E a gente faz esse pacto com a própria narrativa de acreditar naquilo que ela está narrando, independente do quão verídica ela pareça ser ou não. Vamos continuar. Para a gente entender mais um pouquinho sobre o conto, né, a estrutura dele, pensar também sobre as personagens, pensar também sobre o narrador, etc., a gente vai ler um conto chamado 7 anos mais 7, da Marina Colasanti, e a gente vai tentar ver o que a gente entende da história, tá? Vou começar a ler o conto. Era uma vez um rei que tinha uma filha. Não tinha duas, tinha uma. E como só tinha uma, e como só tinha essa, gostava dela mais do que de qualquer outra. A princesa também gostava muito do pai, mais do que de qualquer outro. Até o dia em que chegou o príncipe. Aí ela gostou do príncipe mais do que de qualquer outro. Eu amo como ela começa a história, Sim. porque é o óbvio, veja, se eu só tenho uma filha, é óbvio que eu vou gostar mais dela do que de qualquer outra. Mas mesmo assim, ela ainda faz, a autora, né, no caso o narrador também, faz questão de ressaltar que o afeto era gigante, era imenso, né? Nesse começo, ela constrói as relações usando esse intensificador, né? Quando ela diz que o pai era a filha que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava, e a filha também. Mas aí a gente já tem o quê? A complicação, É. que é quando chega o príncipe. A gente tem o início do texto, que é onde normalmente na narrativa acontece a apresentação das personagens, a apresentação de um tempo, de um espaço, embora aí a gente não sabe exatamente qual é o tempo que se passa, a gente sabe que é num reino aí. É um tempo que não é específico, mas é um tempo que existe, né? A gente sabe que, ó, quando fala era uma vez um rei, então a gente sabe que é um tempo passado. E quando ele usa rei, princesa, a gente já pode já pensar até que é um tempo até bem passado mesmo, Sim. anterior, né? A gente faz esse resgate. Na nossa cabeça sempre surge uma coisa meio medieval, né? Isso. Uma coisa assim, príncipe, princesa, reino. E aí a gente também é muito influenciada pelas histórias de contos de fadas. Sim. Não dá pra negar. Crescemos escutando essas histórias. Então a gente já pensa num elemento mágico que Sim. talvez possa acontecer, né? E aí você tem o estabelecimento de pelo menos 3 personagens já nesse primeiro parágrafo. O rei, a princesa, que era filha do rei, e também o príncipe, a quem a princesa desenvolve um afeto maior
do que pelo pai. Pense numa bronca, A viu? complicação, né? A complicação. Vamos continuar a história? Ó, o pai, que não tinha outra para gostar, porque ele só tinha uma filha, né? Achou logo que o príncipe não servia. Mandou investigar e descobriu que o rapaz não tinha acabado os estudos. Olha que Eita. problema. Não tinha posição e o reino dele era pobre. Era bonzinho, disseram, mas enfim, não era nenhum marido ideal para sua filha, de quem o pai gosta mais do que de qualquer outra. Então, nesse momento, a gente já tem o conflito do conto completamente estabelecido. A gente tem um pai, uma filha, que se amam muito, até que o momento em que a filha se apaixona por um moço, por um príncipe, né? Se bem que ele é pobre, né? Não sei. Era um moço. E aí ele não tem as condições ideais que o pai da princesa desejava para marido da sua filha. Então, automaticamente, ele coloca empecilhos aí na relação e não gosta muito da ideia de que os dois ficam prontos. O príncipe não servia para a princesa. É a primeira vez que eu vejo um príncipe pobre nas histórias de... Um nas reino histórias. empobrecido. Um reino empobrecido. E aí pode até ser motivo pro rei não querer também, né? Achar que o príncipe vai dar um golpe do baú ou algo assim. Até porque, assim, quando a gente tá lendo histórias desse tipo de mitologia, né, em que há reinados, os reinados eles se juntam para se tornarem mais fortes, E né? geralmente por meio de casamento, Por né? meio do casamento. O fato do príncipe ser pobre poderia gerar na cabeça do rei um certo enfraquecimento do próprio reino. Além do roubo, entre aspas, do afeto da filha, né? afeto da filha. Acho que a grande crise do rei aí é ele ter medo do amor acabar. Só que, na verdade, eu pelo menos acredito que quanto mais se ama, mais amor se tem, né? A gente tem vários tipos de afeto, vários tipos de amor. E aí o rei estava precisando entender isso. Eu acho que é também um ponto de vista um pouco ciumento, né? Isso. Porque às vezes quando a gente sente ciúmes, e é comum que se sinta ciúme em algum momento, Sim. a gente vai sentir ciúmes, a gente esquece de que quanto mais amor, melhor, né? A gente só sente que tá perdendo. Você tá perdendo espaço, tá perdendo tempo com a pessoa que a gente gosta. E não é bem assim. Tem espaço para todo mundo? Tem. No coração de todo mundo. E é importante dizer que a gente pode sentir ciúme de relações que não são românticas, Sim. né? Eu não sei se assim, quem tem, por exemplo, mais de um irmão, pode ter ciúme do pai, da mãe, ter ciúme dos irmãos, pode ter ciúme, tem gente que tem muito ciúme dos amigos. Então é um sentimento, como a gente, né, já trabalhou aquele emocionário, é uma emoção, é um sentimento que existe e que a gente precisa lidar. Coisa que o rei não está fazendo, né? Sim. Não só de pessoas a gente sente ciúme dos bichinhos, Das nossas coisas. das nossos objetos, das nossas roupinhas, dos nossos sapatos que a gente não quer emprestar pro irmão. Então, assim, às vezes, o ciúme ele permeia várias esferas, né? E a gente, quando a gente tá amadurecendo, né? Vocês estão no 7º ano aí, já estão começando a lidar com sentimentos complicados. Mais complexos. Mais complexos. E aí é comum que a gente passe por um momento de estranhamento da emoção, a partir do momento em que a gente vai se estudando, opa, sentir ciúme. E agora, como é que eu explico pra mim mesmo? Como é que eu neutralizo esse sentimento e eu transformo ele numa coisa boa, né? Como é que eu entendo esse ciúme? E entender que a gente não tá perdendo nada. Nunca, quase nunca. Vamos continuar a história. O rei então chamou a fada, madrinha da princesa. Eu gosto que ele não coloca fada madrinha, ele coloca chamou a fada, que por acaso era a madrinha da princesa. Pensaram e chegaram à conclusão de que o jeito melhor era botar a moça pra dormir. Quem sabe o sono sonhava com outro. Quem sabe no sono sonhava com outro e se esquecia dele. Dito e feito, deram uma bebida mágica pra jovem que adormeceu na hora, sem nem dizer boa noite. Misericórdia. Eita. Esse trecho me lembra muito a história da Bela Adormecida, né? Sim. Que é colocada para dormir por uma maldição, que na verdade a maldição nem era para dormir, né? A fada madrinha que consegue reverter ali Sim. para que se torne algo do sono em que ela só iria se despertar com um beijo de amor verdadeiro, como boa parte dos contos de fada, Como né? Frozen também, né? A gente tem ali um beijo de amor verdadeiro que é necessário entre as irmãs, né? E Isso. na verdade, Esse recurso do afeto, né? esse recurso do afeto ele é muito comum em narrativas de contos de fada, né? E aqui você tem
o que aparentemente seria até um clichê, né? Porque colocar a princesa para dormir é um elemento bem clichê das narrativas. Mas a gente vai ver que ao longo desse texto, os caminhos vão se tornando É, bastante diferentes. é, a gente já vê alguma ruptura assim com o clichê quando é o rei e a madrinha, que também é fada, a gente pode também falar assim, que são os responsáveis por colocar a princesa para dormir. Quando É verdade. em outros contos eles são os personagens que tentam resgatar a princesa desse sono e não os que colocam para dormir. É verdade. E aí a gente vê que ela vai explorando alguns desses lugares comuns, né? Das narrativas de conto ou de fada, mas sempre trazendo alguma coisa diferente, né? Sempre trazendo uma outra perspectiva. E é um jogo interessante, né? O que é que faz um personagem ser entendido como mal? Porque, olha, se nos contos de fada tradicionais era sempre um vilão, né? Ou uma bruxa que colocava a princesa para dormir, nesse conto é o próprio pai. E aí isso o faz vilão? Isso o faz ser uma pessoa ruim, porque na cabeça dele, a atitude dele preservava a princesa de um mal maior, que era sucumbir a essa paixão pelo príncipe pobre, né? Ele é mau, ele é bom, ele agiu certo. E aí a gente pode, assim, questionar que ele tira a escolha da filha, né? Ele retira a agência dela, a escolha dela de viver isso ou não. Isso é complicado. Isso é complicado. Isso é complicado. Vamos continuar o conto. Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de outro quarto enorme, onde se chegava por um corredor. Adivinha? Enorme. 7 portas enormes escondiam a entrada pequena do enorme corredor. A entrada pequena do enorme corredor. Cavaram 7 fossos ao redor do castelo. Plantaram 7 trepadeiras nos 7 cantos do castelo. E aí a gente tem uma passagem temporal muito bem marcada e um espaço também muito bem descrito, né? A gente tem lugares que são muito maiores do que a princesa precisava, o que dá a ideia da grandiosidade desse reino, né? Por isso que o rei não queria que a filha se casasse com alguém pobre, porque tudo ao redor dela era enorme, era monstruoso, era rico. Então ele não queria que ela, de certa forma, decaísse, né? Desse movimento de riqueza. Então ele a aprisionou num quarto aparentemente extremamente luxuoso, mas que talvez não compense a ausência do afeto que ela teria com o príncipe, né? Luxuoso e completamente escondido, né? O rei parece fazer esse movimento de esconder a filha mesmo, quando coloca dentro de um quarto, um corredor enorme, Sim. mas a entrada é pequena, então é para tornar inacessível mesmo, para que o príncipe sequer cogite encontrar a princesa. Exatamente. Inacessível para o príncipe, e a gente pode se perguntar quão inacessível ela fica para ele também, para o próprio rei, ou para si própria, né? Porque ela não consegue fazer o que ela quer. Então ela também não realiza o próprio desejo. É uma princesa aí bastante atormentada. Vamos continuar a história. E puseram 7 guardas, né? Colocaram os 7 guardas ao redor da princesa, para que eles a protegessem. O príncipe, ao saber que sua bela dormia por obra de magia e que pensavam assim afastá-la dele, não teve dúvidas. Mandou construir um castelo com 7 fossos e 7 plantas. Deitou-se numa cama enorme, num quarto enorme, aonde se chegava por um corredor enorme, disfarçado por 7 enormes portas, e começou a dormir. Nesse momento a gente tem um espelhamento daquilo que aconteceu com a princesa com o príncipe. Ao sentir que ele não conseguiria ter acesso à sua princesa através de um mundo real, através de um mundo palpável, o que é que o príncipe pensa? Eu preciso acessá-la de outra forma, já que o rei não me dá acesso a essa princesa. E aí a gente tem uma estrutura, perceba que ele criou uma estrutura ao redor de si muito semelhante à estrutura que aprisiona a princesa, mesmo ele sendo pobre. Mas ele tenta emular ali, né? Imitar acho que para quem sabe chegar o mais próximo dela, né? Possível. E será que ele vai conseguir? Não sei. Vamos ter esperança. Vamos continuar a história. 7 anos se passaram e mais 7, ou seja, 14, né?
Aí eu fiquei pensando também se não é 7 anos pra ele, 7 anos anos pra pra ela, ela. sabe? Já que eles estão em lugares separados. É possível, né? E o príncipe não sonhou com ninguém, a não ser com a princesa, até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e sonharam com um casamento cheio de festa e de música e de dança, e sonharam que tiveram muitos filhos e que foram muito felizes para o resto da vida. Marina Colasanti. Lembrando que esse texto, assim como todos os outros textos que a gente trabalha da Marina Colasanti e de outros autores aqui, estão disponíveis lá na árvore do livro, tá certo? Você que é aluno da rede tem o quê? Acesso gratuito e sem consumir seus dados móveis, ou seja, sem consumir sua internet. Então vai lá na árvore do livro, entra com o seu número de matrícula, salvo engano, para ter acesso a toda a biblioteca disponível lá na árvore do livro. Tá certo? E conta pra gente como é a experiência de leitura para vocês. Lá vocês podem cultivar uma floresta de verdade, né? Por meio das leituras. Cada livro que você vai lendo é como se você plantasse sementinhas. E aí, quando você lê muitos livros, você cria a sua própria floresta. Por isso que se chama árvore do livro, tá certo? E é ecológico, né? Porque não consome papel. Você tá lendo pelo computador. Vamos voltar pro texto? 7 anos se passaram, né? E depois mais 7. E aí, Eles ficaram juntos do jeito que eles podiam ficar juntos, que é no mundo dos sonhos, no né? mundo dos sonhos. Mas será que vale a pena sonhar e não viver? Acho que, claro, que para eles, nessa situação específica em que ela foi aprisionada e portanto ficou inacessível, o único jeito de viver a vida que eles queriam era através dos sonhos. E foram até bastante inteligentes. Eu só lembro do Dumbledore em Harry Potter falando: não vale a pena sonhar e se esquecer de viver. Pois é, parecido com isso. Eles acabaram encontrando no sonho a única alternativa. Será que não havia outra? Será também porque assim, o príncipe não tentou nenhuma outra alternativa também. Não houve ninguém que o ajudasse ali no convencimento do rei, porque não houve uma conversa, por Não exemplo. houve uma argumentação, né, a favor desse relacionamento. É. Ela só foi aprisionada e ele seguiu. Então- Seguiu como achou melhor Pois é. no momento, né? Esse é um texto interessante porque, embora aconteça muita coisa nele, ele não é permeado pelo diálogo. Se vocês pararem para prestar atenção, assim, não há conversa entre as pessoas. É uma decisão atrás da outra e não há uma discussão dessas decisões, se elas são acertadas ou não. E quem decide tudo, aparentemente sozinho, é o rei, né? Embora ele tenha ajuda da madrinha em algum momento. E o príncipe que decide se trancar na mesma situação em que a princesa, também sem consultar nenhuma outra pessoa, nenhum conselheiro, nenhum pai, nenhum responsável, nenhum rei, né? Porque ele era príncipe também. Se ele era príncipe, havia um rei no reino dele. A gente pode perceber que as figuras que têm poder de decisão e de ação no conto são todos homens. São todos homens, é verdade. Embora a madrinha esteja lá, né? Esteja Ajudando lá. e a gente não manter sabe a até onde estrutura. ela foi coagida ou não, né? Visto que ela era uma fada, mas era também madrinha da princesa, mas é súdita do rei. É súdita do rei, né? A gente acaba estando sempre dentro dessa esfera do reinado, né? Todas as personagens são submissas ao rei. E essa é a estrutura de uma monarquia, né? De uma pessoa que sozinha detém todo o poder. Bom texto. Eu adorei, né? Bom texto faz a gente pensar muito sobre o que a gente pode fazer, pode realizar, se vale a pena escapar para o mundo dos sonhos ou se é melhor criar um esforço a mais para fazer a realidade mais palpável, O mais tangível. próximo dos nossos sonhos, né? Também, né? E será que viver no mundo dos sonhos compensa? Será que é viver também ou não é viver? Ao mesmo tempo que eu acho que dá uma alegria no coração quando a gente vê que eles acharam uma alternativa. Pode não ter sido a ideal, mas é a condição que eles têm ali. E eu acho que eles se permitirem essa felicidade fala muito pra gente sobre como às vezes a vida da gente é tão imprevisível e que a gente pode tentar fazer o melhor com as coisas que acontecem com a gente, né? Com as situações que nos acometem. No fundo, no texto é bem otimista, É, né? Professora Camille, nossa aula tá acabando. mas como? Foi 5 Só minutos. teve 15 minutos de aula? Foi 15 minutos de aula. É isso, minha gente, tá acabando. Se despeça aí, professora. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente nessas aulas em que a gente discute literatura, né? Que eu acho que torna a matéria um pouco mais interessante do que só gramática, do que só um estudo mais duro
das regras, né? Então, como vocês sabem, foi um prazer estar aqui. Um beijo, até a próxima. É isso, minha gente. Faço das palavras da professora Camille as minhas próprias. Eu amo falar sobre literatura, sou muito suspeita, né, professora Camille? E eu espero que vocês aí em casa tenham se divertido tanto quanto a gente, tá certo? A gente se despede por aqui. Obrigada, Clisma, que fez a tradução. Obrigada, produção. Obrigada, Camille. Um cheiro e até a próxima aula.